Olá, estou de volta. Nosso curso Mais Mulheres na Política, Mulheres na Política. É uma grande honra estar aqui com vocês. Agradeço muito ao convite de participar dessa empreitada que é muito importante para que possamos mudar um pouco o nosso quadro proporcional de homens e mulheres participando ativamente de cargos eletivos, participando de onde se decide, de onde se elabora leis. Então esse curso tem esse objetivo. E na aula de hoje, a 11ª aula, nós vamos falar da justiça eleitoral. Justiça eleitoral em ação, fiscalização e defesa. Nós vamos falar nessa aula sobre os seguintes tópicos. A justiça eleitoral, como é que ela é estruturada, o Ministério Público Eleitoral. Nós vamos falar também da fiscalização, o poder de polícia da justiça eleitoral e do Ministério Público. E vamos terminar falando também sobre algumas ações eleitorais que existem exatamente para que possamos impedir que ilícitos eleitorais aconteçam durante a campanha eleitoral sem nenhuma consequência. Muito bem, gostaria de dizer que a justiça eleitoral ela não tem um quadro de magistratura dela própria, ou seja, não há um concurso para a magistratura eleitoral, por exemplo, muito menos para o Ministério Público Eleitoral. Os quadros de magistratura do Ministério Público são emprestados de outras justiças. A gente vai falar sobre isso e vai deixar bem claro quais são essas justiças. Vou começar da primeira instância eleitoral. Não existe um juiz tipicamente eleitoral, aquele que fez um concurso de provas e títulos para exercer a magistratura eleitoral. Mas existem juízes estaduais que fizeram concurso para juízes estaduais substitutos, prova de títulos e todo o processo de concurso para a magistratura. E são esses juízes de primeira instância estadual que vão cumprir por um biênio, pode ser prorrogado por outro biênio, uma estadia, 2 anos, como juízes eleitorais. Então percebam, Joaquim, ele é juiz de primeira instância da comarca de Uberlândia, Minas Gerais. Pois bem, esse juiz de primeira instância estadual, ele vai cumprir por 2 anos, também acumulando via de regra as funções como juiz eleitoral de primeira instância, do cartório eleitoral. A partir daí, nas eleições, esse juiz ele vai poder ter a ajuda de uma chamada junta eleitoral. O que é uma junta eleitoral? Esse juiz vai determinar que seja formada ali uma junta com 2 ou 4 cidadãos e cidadãs que vão poder ajudar em questões como anulação de urna, de votação numa determinada sessão eleitoral. Então vai funcionar dessa maneira. Esse juiz que cotidianamente exerce suas funções como juiz estadual, por um tempo vai servir também na justiça eleitoral. Esse tempo é, via de regra, um biênio, que pode se estender por mais um biênio, ou seja, 2 anos, mais 2 anos. Essa é a primeira instância eleitoral. Os juízes eleitorais e as juntas eleitorais vão, por exemplo, ter a função de organizar e de julgar as questões relativas a eleições municipais. Registro de candidatura de prefeito e vice-prefeito, registro de candidatura de vereadores e vereadoras, vão ser todos direcionados a essa primeira instância, juízo eleitoral, onde exercem as funções os juízes eleitorais emprestados da Justiça Comum Estadual. Só que nós temos também a segunda instância eleitoral. Ela pode ser considerada segunda instância se estivermos falando de uma eleição municipal, que começa, como a gente acabou de falar, no juízo eleitoral. Aí, nesse caso, numa eleição municipal, o recurso das decisões desses juízes de primeira instância vão ser objeto de análise daqueles que integram os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Há um TRE em cada unidade da federação. Por isso nós temos 27 TREs no Brasil. Pois bem, nas eleições municipais, eles vão agir como uma segunda instância. Começa lá no juiz,
o recurso vai para o TRE, funcionando como segunda instância. Mas nas eleições gerais, eles vão funcionar, como regra, como primeira instância. Como assim, professor? Eleições gerais? No Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. Ora são eleições municipais, ora são eleições gerais. Nas eleições municipais, que a gente viu agora há pouco, que tem a competência de registro de candidaturas por parte desses juízes de primeira instância, nós temos as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Já nas eleições gerais, nós temos como competência dos TREs, registro de candidaturas e ações contra candidatos a cargo de governador, vice-governador, senadores e seus suplentes, deputados federais, deputados estaduais, no caso do DF, deputados distritais, e também os senadores, né? E ainda temos o TSE, que vai ser o responsável por registro de candidaturas de presidente e vice-presidente da República. TSE a gente vai falar por último. Por hora estamos falando do TRE. Pois bem, nas eleições gerais, o registro de candidatura de um governador, um registro de candidatura de um deputado, de um senador, vão ser direcionados para o TRE local. Como eu disse, há um TRE para cada uma das 27 unidades da Federação do Brasil. Esses TREs funcionam nas capitais dessas unidades da Federação. E aí, a importância agora da gente, mais uma vez, trazer à baila aquela questão. Lembra que eu falei que não existe uma magistratura eminentemente eleitoral? Pois bem, no TRE também vamos buscar emprestados magistrados de outros órgãos, de outras instituições. Funciona assim. Do TJ local, Tribunal de Justiça local, vão ser escolhidos por eleição direta e secreta 2 desembargadores do Tribunal de Justiça local para comporem um TRE. Naquela mesma situação, um biênio que pode ser prorrogado por mais um biênio. Então, por eleição direta do Tribunal de Justiça local, vamos escolher 2 membros do TRE, que vão servir por 2 anos. Agora, esse mesmo TJ, além de escolher por eleição direta 2 desembargadores, também vão eleger por eleição direta e secreta 2 juízes de primeira instância para compor o TRE. Aí já são 4 membros, mas eu tenho que adiantar para você que os TREs têm 7 membros efetivos e outros 7 substitutos. Pois bem, 2 desembargadores eleitos de maneira secreta pelo TJ local, mais 2 juízes de primeira instância também eleitos de maneira direta e secreta pelos membros do TJ, já temos 4. Aí teremos um membro da Justiça Federal no TRE, ele será escolhido pelo TRF daquela região. Lembre-se, TRFs não são como TRS. Não existe um TRF para cada unidade da federação. Os tribunais regionais federais estão distribuídos por regiões. Então tem a primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, quinta e sexta regiões. Pois bem, esses TRFs dessas regiões é que vão escolher o seu representante para compor o TRE local. Então já temos 5. 2 desembargadores, 2 juízes de primeira instância e 1 membro da Justiça Federal. Temos 5. E as outras 2 vagas de membros efetivos serão compostas, pessoal, por membros da advocacia local. Então, o que vai acontecer? O TJ local encaminha para o TRE uma lista tríplice para cada uma das 2 vagas. Como são 2 vagas, a lei fala até em lista sêxtupla. É que de 6 vão sair 2 representantes da advocacia. Na prática, são 2 listas tríplices. Uma lista com 3 nomes, outra lista com 3 nomes. O TRE ele vai elaborar essa lista, encaminha para o TSE, para que o TSE verifique as condições de cada um
daqueles que estão compondo a lista, por exemplo, tem que ser um advogado com vida pregressa e ilibada. Ele tem que ter exercício na advocacia, né, pelo menos 10 anos. E essas listas, então, são encaminhadas finalmente para o presidente da República. O presidente da República, em cada lista tríplice, escolhe um para compor o TRE. Então, como são 2 vagas, 2 listas tríplices, de cada lista tríplice, o presidente vai escolher um. E aí completam-se os 7 membros efetivos. Professor, e os 7 membros substitutos? A forma de escolha é exatamente igual à que eu acabei de falar sobre os membros efetivos, do mesmo jeito. Então, resumindo, a formação do TRE. Olha, você vai ser candidata, eventualmente a deputada federal, deputada estadual, no caso do Distrito Federal, deputada distrital, ou senadora, ou mesmo governadora, ou até mesmo presidente da República, só que o presidente da República, lembre-se, é TSE, a gente vai falar daqui a pouco. Mas governadora, senadora, deputada, o seu registro vai ser feito no TRE. Então é importante você entender como é que ele funciona. São 7 membros efetivos, 7 membros substitutos. Por que substitutos, professor? Acontece, pessoal, que a própria lei, a Lei 9.504, Lei das Eleições, é a Lei 9.504 de 1997. Ela estabelece, juntamente com o Código Eleitoral, que alguns julgados dos TREs e dos TSEs, e do TSE, desculpe, tem que ter um quórum completo para determinadas votações. Exemplo, se for julgar a perda de um mandato de um deputado, de uma deputada, senador, uma senadora, o TRE tem que estar com seu quórum completo de 7 membros. Agora imagine que num determinado dia de uma votação que seria para cassar um mandato, por exemplo, um desses membros do TRE ficasse doente ou estivesse viajando, estivesse impedido de participar dessa sessão. E até por um período mais longo, né? O que aconteceria? Sem os 7 membros, algumas demandas não poderiam ser colocadas em pauta. Isso atrasaria o cronograma de julgamentos. Então, para evitar isso, para cada um dos membros efetivos, tem um membro substituto. Então, se faltar ali ou um desembargador do TJ que compõe o TRE, como a gente viu, são 2 membros efetivos desembargadores. Se um desses ficar doente, eventualmente, para que se mantenha o quórum completo do TRE, vai se chamar o substituto, um desembargador do TJ substituto que foi escolhido por votação secreta para compor o TRE local. Então, daí a importância de ter esses substitutos. Ainda falta a gente entender sobre essa organização do TRE, quem manda, né? E então a legislação estabelece, né, como é que vai ser feita a escolha do presidente, vice-presidente e corregedor de um TRE. Pois bem, sempre será presidente do TRE algum membro do TJ que seja desembargador. Então, lembram que são 2 desembargadores efetivos? Um desses será o presidente, escolhido o presidente, e o outro será o vice. Esse vice acumulará também a função de ser corregedor eleitoral estadual daquele TRE. Vamos para analisar que funções são essas, quais são os objetos dessas funções. Bom, o presidente ele vai representar o TRE em reuniões com os demais TREs, por exemplo, com o TSE. Ele vai ser o responsável pela organização administrativa daquele TRE e até mesmo das eleições naquele estado. Então, o presidente, a gente costuma dizer, o presidente preside e representa. Ele representa o TRE e preside as questões administrativas daquele estado em matéria eleitoral. O vice-presidente, além de substituir o presidente do TRE nas suas eventuais impossibilidades, ele também acumula a função de corregedor eleitoral. O que é um corregedor eleitoral? É aquele que determina correições
em vários cartórios eleitorais, para verificar se está tudo andando de acordo com a legislação. Se tem cartório eleitoral com processos acumulados há muito tempo, se tem processos que estão entulhados, o cidadão que não está tendo o seu direito a uma tramitação de processo rápida e segura. Essas correções são para garantir que esses diversos cartórios eleitorais, né, vinculados àquele TRE, estejam efetivamente trabalhando com a lisura, com a transparência, com os princípios da administração pública que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição, na verdade, o LIMP, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a Justiça Eleitoral tem, obviamente, que manter esses princípios sendo respeitados, além de, claro, respeitar o princípio da celeridade processual. Digita-se à Justiça Eleitoral um prazo razoável de tramitação de um processo eleitoral de 1 ano. Então, para que isso seja cumprido, são necessárias correções para verificar se um determinado cartório eleitoral está trabalhando muito lentamente, se o responsável por aquele cartório eleitoral, o juiz de primeira instância, juntamente com o seu diretor de cartório, estão promovendo atividades que possam fazer, por exemplo, com que os processos tramitem de forma mais rápida, fazendo plantões, fazendo esforços concentrados para que as demandas realmente fluam e não fiquem represadas. Então essa é a função de um corregedor eleitoral. E aí dentro do TRE vai funcionar não dentro do organograma da Justiça Eleitoral, mas funciona também o Ministério Público. Daqui a pouco eu vou falar especificamente do Ministério Público Eleitoral, que assim como a magistratura eu já falei, não tem uma profissão ou promotorias especializadas desde a origem em direito eleitoral. Não tem um concurso para promotor ou procurador eleitoral. São emprestados da promotoria e da procuradoria estadual, né? Então, no caso do TRE, um procurador regional daquele estado é que vai funcionar como procurador regional eleitoral. Já lá na primeira instância, que eu esqueci de falar, quem vai agir em nome do MP na primeira instância vai ser o promotor. Aquele promotor do município vai acumular também, por 2 anos, a promotoria eleitoral. Então, o Ministério Público ele vai agir em todos os feitos eleitorais. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Mas concluímos a organização do TRE. 7 membros efetivos, 7 membros substitutos. Desses membros efetivos, 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, 2 juízes de primeira instância daquele estado, mais 1 membro da Justiça Federal e 2 membros da advocacia, que embora a lista seja formada pelo TJ local, o processo seja organizado pelo TRE, a homologação desse processo seja feita pelo TSE, quem efetivamente escolhe da classe dos advogados quem vai compor os TREs é o presidente da República a partir de listas tríplices. Muito bem, faltou o TSE. O TSE, com sede em Brasília, também tem 7 membros. É o Tribunal Superior Eleitoral. TSE. Ele é a última instância em matéria eleitoral. Mas de decisões do TSE que eventualmente discutam interpretação equivocada sobre a própria Constituição, cabe recurso para o STF. Mas aí não é a matéria eminentemente eleitoral que está sendo levada para o STF, e sim a interpretação eventualmente equivocada da própria Constituição. E aí o STF, como guardião da Constituição, poderá ter recurso de decisões do TSE. Mas de matéria que diz respeito a mérito eleitoral, TSE é a última instância. Então, eventualmente, numa eleição municipal, como a gente já viu, começa lá no juiz eleitoral. Ele dá uma sentença. Apresenta-se recurso para o TRE, que seria a segunda instância numa eleição municipal. Da decisão do TRE, em tese, caso haja
uma interpretação equivocada de lei ou equivocada de Constituição, cabe ali um recurso para o TSE. E aí o TSE, em matéria eleitoral, seria, como eu acabei de falar, a instância definitiva. Pois bem, o TSE, além de ser instância superior, ela também pode ser instância originária. Como assim? Lembra que eu falei? Presidente da República e vice, o registro de candidatura já começa no TSE. Então ela vai ser uma instância originária para julgar registro de candidatura contra registrado por candidato a presidente e vice-presidente da República. E como é que é formado o TSE, então? Olha só, não tem nada a ver com o TRE, então não tem como a gente fazer aqui algumas similitudes para facilitar o seu entendimento. É uma forma totalmente diferente. No caso do TSE, os membros são emprestados do STF, 3 membros efetivos são do STF. Como é que esses membros vão parar lá no TSE? O STF vai escolher por votação secreta 3 membros do STF que vão formar os membros efetivos do TSE por 2 anos e depois podem ser prorrogados por mais 2 anos. Aí o que acontece? Já temos 3, faltam 4. 2 membros do TSE são emprestados do STJ, pela mesma forma de votação do STF. O STJ vai escolher 2 membros a partir de eleição direta lá do STJ e secreta. Já temos 5. 3 do STF, 2 do STJ, já temos 5. Quem são os 2 últimos? Também serão da classe de advogados, pessoal. Só que agora, as listas tríplices, ao invés de serem encaminhadas pelo TJ ao TRE, do TRE para o TSE e do TSE para a Casa Civil, para que o presidente escolha, no caso do STF, quem encaminha as listas é o STF diretamente para o presidente da República. Então o STF elabora uma lista tríplice para cada vaga. Por isso que na lei também está escrito assim, como são 2 vagas, uma lista sextupla. Mas, na prática, são 2 listas tríplices para cada uma das vagas. O STF vai elaborar essas listas de advogados com vida profissional ilibada, mais de 10 anos de exercício da advocacia, não precisa ser necessariamente advocacia eminentemente eleitoral, mas a advocacia em si. E aí, efetivamente, essas listas serão encaminhadas para a Justiça, para o presidente da República, e ele vai escolher, dentre 3 nomes, um para compor cada uma das 2 vagas que são reservadas à advocacia lá no TSE. Aí sim, fechamos os 7 efetivos. Os 7 substitutos, professor, do mesmo jeitinho que os efetivos. STF manda 3 substitutos, escolhidos por eleição direta e secreta. O STJ manda 2 ministros substitutos, eleição direta e secreta. E o STF encaminha listas tríplices para a advocacia, de membros da advocacia, para que sejam também 2 membros substitutos junto ao TSE. E quem manda? Já que a gente estava falando, né, do TRE, vamos falar agora do TSE. Quem manda? Atenção, o presidente do TSE, pessoal, sempre será um membro do STF. Sempre vai ser um membro do STF. E atenção, o vice também. Por quê? Porque o presidente, nos seus impedimentos, vai ser substituído pelo vice. Então o vice também tem que ser do STF, tá bom? Dito então quem é o presidente e o vice do STF, falta o corregedor. Não tem nada a ver com o TRE. Lá no TRE, como a gente viu, o vice acumula a função de corregedor estadual. Aqui no TSE, não. No caso, o corregedor geral eleitoral de todo o Brasil vai ser um membro do STJ. Então, presta atenção. Presidente e vice escolhidos junto a membros do STF, são 3, um dos titulares vai ser presidente, o outro vai ser vice, e aí
corregedor-geral eleitoral vai ser escolhido entre um dos dois membros do STJ que compõem o TSE. Então nós temos agora uma visão importante, né, de todas as instâncias eleitorais. Primeira instância, atuando como juízes eleitorais, aqueles que são juízes estaduais de primeira instância. O sujeito está lá, até então, julgando na terceira vara civil, por exemplo, de primeira instância, no estado de São Paulo. Só que durante 2 anos, ele vai cumprir, além da atividade dele corriqueira de juiz estadual, também a atividade de juiz eleitoral. No caso dos TRS, nós teremos ali 7 membros efetivos, 7 membros substitutos. O Tribunal de Justiça Local vai dar 4 membros, sendo que 2 deles são desembargadores do Tribunal de Justiça Local e outros 2 são também juízes de primeira instância. O TRF da região vai dar ali um dos membros do TRF, né, o juiz federal, para o TRE, e a advocacia local vai compor também com 2 membros, 2 membros titulares e 2 membros substitutos. E para finalizar, TSE, 3 membros do STF, entre eles presidente e vice do TSE, 2 membros do STJ, entre eles vai ser o corregedor, e 2 membros da advocacia, também no caso da advocacia, assim como no caso do TRE, quem escolhe, uma vez apresentada a ele a lista tríplice, é o presidente da República. Veja aí então que interessante um organograma completo de como a justiça eleitoral está organizada no Brasil. Lembrando que a justiça eleitoral, pessoal, é o que a gente costuma chamar de justiça especializada. Existem algumas justiças que são especializadas num determinado tema. Então temos entre elas a justiça trabalhista, a justiça militar e temos aqui a justiça eleitoral, atuando como uma espécie de justiça especial, né? Muito bem. Dito isso, podemos passar agora para um outro tópico, que é fiscalização das eleições, né? Um dos postos mais importantes, de maior responsabilidade, numa fiscalização de atos numa campanha eleitoral, é feito pelo Ministério Público, como eu falei para vocês. O Ministério Público, pessoal, ele atua em todas as instâncias. Faltou dizer como é que ele atua no TSE. Eu já tinha falado que, na primeira instância, no juízo eleitoral, é o promotor eleitoral. No TRE, é o procurador regional estadual, o procurador regional, ele vai agir também como procurador regional eleitoral. E no TSE, quem será o membro do Ministério Público que vai agir no TSE? Ora, vai ser o Procurador-Geral da República. Então, é o PGR que ele acumula suas funções de Procurador-Geral da República com as de Procurador-Geral Eleitoral. A lei complementar que estabelece a lei orgânica do Ministério Público estabelece que o Ministério Público vai atuar em todas as fases do processo eleitoral. Ora, ele vai estar atuando como parte, porque ele tem legitimidade para apresentar várias ações eleitorais. Vamos terminar a aula de hoje, inclusive, falando sobre algumas dessas ações. E ele tem também, se ele não tiver como parte, se ele não apresentou uma ação eleitoral, ele vai atuar como fiscal da lei, o famoso custos lege, fiscalizando todo o processo eleitoral, vai apresentar pareceres em cada processo, dizendo se aquele rito do processo está certo, como é que ele entende que tem que ser a conclusão daquele processo, se o candidato que é alvo de uma ação merece ser absolvido ou não. O Ministério Público vai estar o tempo todo com essa função absolutamente honrosa de manter o processo eleitoral numa via de legalidade, transparência e que demonstre ao fim e ao cabo que o resultado da urna realmente é um resultado útil e válido, que algumas vezes o resultado da urna, que sai da urna, ele é impugnado em razão de ilicitudes que venham a acontecer durante o processo eleitoral. E esse é o gancho para esse tópico final da nossa aula de hoje, que são ações eleitorais que podem ser apresentadas quando o candidato ou uma candidata
eventualmente cometam ilícitos. Vamos falar primeiro de quais são, eventualmente, os ilícitos que podem ser objeto dessas ações. Pessoal, nós temos aí, por exemplo, compra de voto. O que é compra de voto? Vai lá o candidato, ao invés de convencer, candidato ou candidata, né? Ao invés de convencer o eleitor, a eleitora, da sua proposta, para que ele vote na sua proposta, ele dá algum benefício para o eleitor, né? Compra o voto, dá um dinheiro. Essa compra de voto, obviamente, que além de ilícita na esfera civil eleitoral, é também crime eleitoral. Então, esse é uma das ações, dos atos ilegais que podem ser alvo dessas ações que a gente vai falar. Então, abuso, captação de voto ilícita, abuso de poder econômico na eleição. Então, o sujeito ali ultrapassou o limite de teto de gastos numa campanha. É bom que vocês saibam que toda campanha, para cada cargo eletivo, tem um limite de gastos. Esse limite é estabelecido pela própria Justiça Eleitoral. Então, vou dar um exemplo aqui. Para deputado federal, o limite é de R$1 milhão, né, de reais. Se o sujeito gasta na campanha, ele poderia gastar R$1 milhão e ele gasta 3 milhões, por exemplo, ele abusou do poder econômico. E aí teremos ações, no caso aqui seria a ação de investigação judicial eleitoral, chama-se AIJ, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E também temos uma outra ação muito conhecida para esses ilícitos, que chama-se AIME, A-I-M-E. O que quer dizer isso? Ação de Impugnação a Mandato Eletivo. Enquanto a AIJ, ela vai ser apresentada contra aquele que abusar de poder econômico, aquele que abusar de poder político e aquele que usar indevidamente os veículos de comunicação. A AIME vai ser para quem é abusado do poder econômico também, para corrupção e para fraude. Professor, o senhor falou da AIJ contra alguém que tem abusado de poder econômico, já explicou. Mas o que seria abuso de poder político? Você falou que cabe AIJ também. Abuso de poder político, pessoal, é o uso ilegal da máquina administrativa. Imagine que eu sou um prefeito, vou disputar agora a reeleição. Se eu uso a prefeitura, meus funcionários da prefeitura, os carros da prefeitura, a meu favor numa campanha, liberando funcionários mais cedo para ir para o meu comício, ou obrigando os meus funcionários a trabalhar na minha campanha, ou usando os carros da prefeitura para montar o meu palanque de comício, eu estou abusando do meu poder político. Eu fui eleito prefeito e não posso utilizar essa estrutura que é erigida para o bem coletivo, para o bem comum, para fins próprios da minha reeleição. Eu não posso fazer isso. Então, toda vez que você usa a máquina administrativa a seu favor, usando de funcionários públicos ou bens públicos para facilitar a sua campanha, você está abusando do poder político. E aí cabe AIJ. E por último, o que seria, em relação à AIJ, né? O que seria abuso de poder de veículos de comunicação, professor? É você ter um apoio irrestrito de uma televisão, rádio. A rádio ou a televisão fica falando bem de você e só mal dos demais. Só bem de você e mal dos demais. A rádio não pode fazer isso. A televisão não pode fazer isso. Rádio e televisão, pessoal, são concessões públicas. Então não podem trabalhar a favor de nenhuma candidatura particular. Como concessão pública, ela tem que visar aqueles princípios lá também da administração, entre eles a impessoalidade. O dono de uma rádio, o dono de uma televisão, não pode apoiar explicitamente um candidato em detrimento dos outros. Pelo contrário, está na lei que tanto rádio como televisão, que, repito, são concessões públicas, devem prestigiar candidatos e candidatas com tratamentos isonômicos. Então tem que ser um tratamento adequado a todos eles. Não pode ter privilégio que não seja uma prerrogativa legal estabelecida, tá bom? Muito bem. Além disso, eu falei que na AIME, a outra ação, que é bem comum também nesses casos de ilicitudes, ela serve para abuso de poder econômico também, e eu já falei que é abuso de poder econômico, mas para corrupção e fraude. Então, corrupção, no Brasil, infelizmente, o histórico nosso de corrupção eleitoral é muito farto. Então, é uma ação para tentar coibir
essa corrupção histórica em processos eleitorais. E a fraude, por exemplo, é um tópico que a gente vai trabalhar muito aqui em outras aulas. Há uma fraude quando um partido, por exemplo, ao invés de lançar candidatas mulheres, a lei estabelece que pelo menos 30% das candidaturas proporcionais tem que ser de mulheres. Só que muitos partidos, pessoal, lançam 30%, mas na verdade não viabilizam a campanha dessas mulheres. Lançam nome só para cumprir a cota de 30%. Mas elas não ganham dinheiro para fazer campanha, não tem nenhuma assessoria, não recebem material de publicidade da sua campanha, nada. Simplesmente só serviram para que o partido cumpra a cota legal de 30% de mulheres. Pois bem, a Justiça Eleitoral tem entendido isso como uma fraude eleitoral. E aí essas ações AIGE e AIME servem para esses ilícitos que eu acabei de falar. Professor, não podemos terminar essa aula sem eu saber. E quais são as sanções quando essas ações são julgadas procedentes? Pessoal, olha como são graves. As sanções são inelegibilidade. Se for julgada uma dessas ações aí procedente, o candidato ou a candidata que foi alvo dessas ações fica inelegível por pelo menos 8 anos. Que mais? Se ela tivesse sido eleita nessa eleição que ela cometeu esses ilícitos, o mandato é cassado e os votos são anulados. Olha como é bastante severa a sanção ou as sanções oriundas de ações eleitorais que são apresentadas contra quem comete algum desses ilícitos eleitorais. Então, nesse finalzinho aqui dessa nossa aula, nessa conversa sobre estrutura e organização da Justiça Eleitoral, fiscalização do processo eleitoral e ações que vão sancionar quem fizer ilicitudes durante o processo eleitoral, eu preciso deixar aqui consignado, claro, né, que é importantíssimo que você, candidata, faça a sua campanha de acordo com as normas estabelecidas, procure uma boa assessoria jurídica especializada para que ela possa te dar todas as informações necessárias para que o seu processo eleitoral, depois de uma árdua caminhada, não seja ao fim anulado por questões ilícitas que você eventualmente tenha praticado, às vezes até por falta de uma orientação mais eficaz do que pode e do que não pode. Então aqui a gente trouxe algumas questões que não podem. Abuso de poder econômico, compra de voto, corrupção, fraude, nada disso pode, porque pode acarretar a anulação de todos os seus votos e então o processo seu vai se tornar um processo nulo, desperdiçado e ainda por cima você vai ficar fora de qualquer processo eleitoral por pelo menos 8 anos. É a chamada inelegibilidade advinda de condenação em ações eleitorais. Essas inelegibilidades estão previstas lá na Lei Complementar número 64 de 1990, chamada Lei de Inelegibilidades. A gente vai falar mais sobre ela em próximas aulas. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês e boas eleições.